azul, né? É isso, Marcos. Vamos passar aqui para outra história. Em novembro de 2024, o Brasil reconquistou o certificado de eliminação do sarampo, perdido em 2019 depois de um surto que atingiu o país inteiro. Então, infelizmente, novos casos de sarampo começaram a surgir, acendendo o sinal de alerta entre as unidades de saúde. Segundo o Ministério da Saúde, só nos 4 primeiros meses desse ano, foram 416 casos da doença notificados e 5 confirmados. Só nos 4 primeiros meses desse ano, foram 416 casos suspeitos de sarampo, sendo 5 confirmados pelo Ministério da Saúde. São casos esporádicos, sem registros de morte. Quem vai conversar com a gente sobre esta doença é o infectologista Fernando Maia. Doutor, como a gente bem disse, são novos casos registrados. O Brasil reconquistou agora, em 2024, o certificado de eliminação da doença. Esses casos põem em risco essa certificação? Põe, com certeza, porque o Brasil tinha conseguido o registro de erradicação da doença, né? E a gente há muitos anos que não tinha. Voltamos até em 2019, na época que vários venezuelanos vieram e trouxeram a doença de volta por causa da cobertura vacinal baixa. Tanto é que nesse ano o Brasil perdeu a certificação e depois voltou a reconquistar. Mas com esses casos novos, realmente acende um alerta para a gente tomar cuidado e reforçar a única forma que a gente tem de evitar casos, que é a vacina. Então, precisa vacinar. Lembrar que o sarampo é uma doença muito grave, que pode causar morte, pode causar sequelas graves, pode causar cegueira, por exemplo. A pessoa pode ficar pode ficar paraplégica, pode ficar sem andar, porque ela pode dar alteração na medula. Então, realmente é uma doença muito grave que pode causar sintomas muito severos, inclusive mortes. Por isso que é muito importante todo mundo estar com a sua vacinação em dia para evitar esses casos. Falando em vacinação, a gente tem visto muitos casos desses confirmados em adultos. Isso significa que eles não tomaram a imunização quando crianças? Provavelmente, né? São pessoas que geralmente têm menos de 40 anos ou têm até 40 anos, então, que foi da época que os casos começaram a ser controlados, e pessoas, portanto, que não tiveram contato com a doença e não completaram o seu esquema vacinal. Então, é muito importante que quem já teve sarampo já tem imunidade, né? Mas quem não teve sarampo, não tem registro de ter tido sarampo, tem que ter pelo menos 2 doses de vacina na vida, pelo menos. Então, precisa olhar o cartão de vacina para saber se tem essa vacina. Se não tem, é importante vacinar, que é para evitar esses casos. Em adultos, a doença costuma ser mais grave do que em crianças. Aliás, como todas as doenças da infância, quando acomete uma pessoa adulta, geralmente tendem a ser mais graves. Então, é muito importante fazer esse controle direitinho. Quem não tem a sua vacina, procure tomar direitinho para evitar, porque o sarampo em adultos tende a ser também muito grave. E quando criança, com que idade a gente deve tomar? Ainda dentro do primeiro ano de vida a gente já toma. Geralmente essa vacina é aplicada no 2º, 4º, 6º mês, depois com alguns reforços. Então, até 1 ano de vida, a criança tem que estar completamente vacinada contra o sarampo. Porque é exatamente nessa faixa etária, geralmente crianças menores de 5 anos, que aparecem os casos mais graves. Então, é muito importante manter o cartão vacinal da criança em dia. Voltamos com vocês aí na Central Gazeta de Notícias. Pois é, informação triste, porque o Brasil sempre foi referência, né, na aplicação da vacina, inclusive também contra o sarampo. Mas, infelizmente, durante o período da pandemia, surgiu um movimento, né, de pessoas anti-vacina. E isso acabou também afetando a realização de outras coberturas. Não era só em relação à vacina naquele momento contra a Covid, né? Esse movimento, inclusive, é internacional. São pessoas que não usam vacina e, infelizmente, por ignorância, acabam multiplicando essa desinformação, e está aí o resultado, a volta também dos casos, tá? Deixa eu mudar de assunto, porque